Livro de Mateus, coloque aqui para mim, capítulo 5, a partir do verso 38. Glória a Deus. Aleluia. Palavra forte para a nossa vida hoje, igreja. Essa palavra Deus me deu. Eu estava meditando nessa palavra, né? E deixa eu botar aqui embaixo do negócio para não ficar mais. Depois eu fui entender essa palavra. A partir do versículo 38, Mateus capítulo 5, a partir do verso 38. E aí eu fui depois entender porque Deus me deu essa palavra. Eu falei assim: essa palavra, Senhor, eu quero levar uma palavra para a igreja. Aí o Senhor me deu essa palavra, igreja. Olha o que está escrito aqui. Você pode acompanhar na tela, lá na sua Bíblia. Lá, pode acompanhar lá. Porque lá não vai acompanhar igual o que está aqui. De repente sua Bíblia é uma tradução diferente. Olha o que está escrito aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Isso aqui quem está falando é Jesus, né? Jesus está falando para eles: ó, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Jesus está dizendo que vocês fizeram o quê? Vocês ouviram, falaram. Alguém pode ter ensinado, que é olho por olho e dente por dente. O que você entende aqui com isso? Que isso é o que? Uma forma de quê? De vingança. Sim ou não? Já pegou. Já pegou. Jesus ele vai dizer: vocês ouviram, que é olho por olho e dente por dente. Aí ele vai dizer assim: esse é o problema. Porque Jesus ele é o que, igreja? Para a gente ele é o que? O nosso Salvador. É o nosso mestre. É o único mestre, é Jesus. Não existe outro mestre se não for o Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém sabe nada. Ele é o único que sabe tudo. Porque Ele é Deus. Então Ele vai dizer assim: ó, eu, porém, lhe digo. Jesus está falando com quem agora? Comigo e com vocês. Está falando com a gente agora, e com quem está ouvindo, quem vai ouvir. Lá através do canal da Igreja Batista, renovado pela fé, no canal do YouTube. Ele vai dizer: pois eu porém lhe digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na sua face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você, tira-lhe a culpa, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar a uma milha, vá com ele duas. De a quem lhe pede e não volta as costas, ou que lhe pede e pedir emprestado, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus está dizendo, né? Pessoas ouviram isso, foram ensinadas isso em algum tempo. Mas ele vai dizer assim, ó, para mim, para você assim, ó: eu por ele digo, ame o seu inimigo, ore pelos que perseguem meu Deus. Aí ele vai dizer o quê? Eu por ele digo, por ele digo, ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem vocês.
Esse aqui, igreja, foi o que Jesus estava falando para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Nós somos, né? Então, é o contrário do que a gente pensa. Servir Jesus, igreja, é como muitos pensam. A gente pensa que muitas vezes o pecado toma conta da gente. E a gente, por causa de pensamentos, sentimentos, vamos ser a mesma pessoa dentro da igreja. Nunca vamos ter uma mudança. Nunca vamos ter um bom testemunho. É a mesma pessoa do mundo. É a mesma pessoa que a família tem ódio, tem raiva. É a mesma pessoa que as pessoas não querem ficar perto. Tem pessoas que é assim. Sabe por quê? Porque elas não mudam nunca. E mudança, igreja, está em toda parte da nossa vida. Jesus ele não quer mudar a gente, só a nossa aparência. Jesus não quer mudar só a nossa vestidura. Mas Jesus quer mudar o nosso coração, o nosso sentimento. É o nosso sentimento. Então, tem guerra, batalhas que nós vamos vencer através do nosso sentimento. Qual é o teu sentimento? Qual é o seu sentimento? O seu sentimento é um sentimento de amor? O seu sentimento é um sentimento de perdão? Ou o seu sentimento é um sentimento de vingança? Porque o mesmo homem que toma uma decisão e sai de sua casa para dizer eu vou matar, mas também pode morrer. Tipo assim, né? O assassino nunca morria, ele só matava. Então esse é o grande problema da nossa vida. Da vida das pessoas são esse problema. Qual é o sentimento que você tem? E a gente, às vezes a pessoa esquece, igreja. Jesus, igreja, ele venceu. Ele disse, eu venci o mundo. E nós venceremos também, porque ele venceu o mundo. Aleluia. Ele nos ensinou, igreja, a nós vencer o mundo. Ele ensinou a nós vencer guerra. Ele nos ensinou a vencer tapa na cara. Ele nos ensinou a vencer pessoa que cospe na face. Ele nos ensinou a vencer pessoas que falam mal da gente. Ele nos ensinou a vencer pessoas que conspiram com a gente. Ele nos ensinou pessoas que vencer pessoas que fazem obra de feitiçaria contra a nossa vida, que se levanta contra a nossa casa, que se levanta contra a nossa família. Ele nos ensinou a vencer até mesmo a morte, igreja. Ele nos ensinou. E como Jesus nos ensinou isso, igreja? Eu acho que alguém que de repente eu acho que nunca ninguém tem pregou sobre isso. Que Jesus nos ensinou a vencer tudo isso. Muitas lutas da nossa vida. Sabe como é que Jesus nos ensinou a vencer tudo isso, igreja? O sentimento. Foi com o sentimento. Jesus ele não venceu o mundo, aquele que bateu na sua face, aquele que o cuspiu, aquele que escarneceu de Jesus. Jesus não venceu, não foi no olho por olho, não foi no dente no dente, não foi pela vingança, não foi pela espada, não foi pelo tiro, não foi pela lança, não foi pela frente, mas Jesus venceu, igreja. Aleluia, glória a Deus. Ele venceu com amor, igreja. Aleluia. Foi com amor que Jesus venceu. Ele nos ensinou isso. Ele nos ensinou a nós vencer com amor, igreja. Não é devolvendo para aqueles o que eles dão para a gente. Não é preço da mesma moeda, não é o mesmo pago, é diferente.
numa coisa que pode acontecer, o corpo ficar estirado no chão. Porque a alta confiança mata. Porque a própria palavra vai dizer que não devemos confiar nos nossos braços, lá braço de ombro, porque são carnes, cansa, falha, cai. Mas confiar sim nos braços do Senhor, porque são braços fortes. Aleluia. Aleluia. E Ele vai dizer para a gente assim: ame os seus inimigos. E fazer o que por ele, igreja? Dá tapa na cara dele. Mate ele. É isso que Ele está dizendo, está na palavra. Ele está dizendo: ore pelos que te perseguem. Estão te perseguindo. Ore por ele, porque Jesus mente, igreja. Jesus mente. E às vezes acontece, nós queremos usar a nossa força no nosso braço. Olha o que ele vai dizer para você aqui, ó. No versículo 45, para demonstrar-lhes que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o céu, o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e o vir da chuva sobre justo e injusto. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? O gentil também não faz o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Olha o que Ele vai dizer aqui. Isso aqui é muito forte que Jesus vai dizer assim, ó. A gente tem que orar. Ele vai dizer assim, ó: eu por Ele digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês. Para demonstrar que são o quê? É forte isso aqui. A gente precisa amar o nosso inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Só assim nós vamos mostrar para esse povo que nós somos filhos de Deus, igreja. Foi esse o exemplo que Jesus deixou para mim e para você. Você acredita que Jesus é filho de Deus? Hein? Por causa de quê? Do testemunho de Jesus, do que Ele passou, das acusações, das afrontas, das mentiras que fizeram, levantaram contra Ele. Sim ou não? Ele apanhou outra face, deu a outra face, foi acusado injustamente. E Jesus sempre mostrando que a igreja, amor, amor, amor. E tem muitas pessoas que ela diz: eu sou filho de Deus. Só se for de Deus é tudo. Outros deuses do mundo. Porque a verdade tem que ser dita: de Deus que está nos céus, não, igreja. Porque o que tem de pessoas com ódio no coração, que o ódio domina, toma conta delas, não pode ser chamado de filho de Deus. Porque olha o que está escrito aqui: para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele fez o seu sol nascer sobre o mal e o bom, e viu chuva sobre o justo e injusto. Nós temos que ter uma coisa na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que nós temos que prestar culto racional. Com Deus é razão, igreja. Nós temos que ter razão, saber o que, por que nós estamos aqui, o porquê nós estamos dentro da casa de Deus, o porquê nós estamos servindo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se nós não formos exemplo de Deus, daquilo que Deus fez, o que nós estamos aprendendo dentro da igreja? O que nós estamos
aprendendo com a Bíblia? Se nós lemos a palavra de Deus, será que nós estamos aprendendo com a palavra o contrário daquilo que Deus está nos ensinando? A gente nunca pensa, ô Senhor, essa é a atitude que eu devo tomar? Envergonhar o Senhor, manchar o vosso nome? Dizer que o Senhor é carrasco? Dizer que o Senhor é ruim? Dizer que o Senhor age dessa forma? Que o Senhor é assassino? Que o Senhor não perdoa? É muito forte, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que vai estar escrito aqui, ó. Vou botar aqui no verso 6. Deixa eu passar aqui. Para você ver aqui, tem mais escrito mais aqui, ó. No capítulo 6, aleluia, glória a Deus, no capítulo 6, no verso 14, igreja. Olha quem vai estar escrito aqui, ó, no verso 14. Porque se perdoares aos outros a ofensa deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, está dizendo de Deus, que Jesus está falando, que está no céu perdoará vocês. Jesus está dizendo assim, ó. Se vocês perdoar a ofensa deles, aqueles que te ofendido, Deus que está lá no céu, que é o Pai de vocês, que é o nosso Pai, Ele vai perdoar vocês também. Igreja, entenda uma coisa, a gente peca o tempo todo. A gente quer que Deus perdoe a gente, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. Quando a gente entra numa situação aí terrível aí, não, a ponto de perder tudo, de estar lá fora na perdição, a gente quer que Deus perdoe as nossas ofensas que fizemos a Deus, contra Deus. O que nós agredimos Deus com o nosso testemunho de vida, com a nossa vida, aquilo que nós fazemos. Com tudo que nós fazemos, que a gente sabe, tem consciência, que Deus não aprova. A gente fala, Deus perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas. Porque a gente acha que a gente somos tão vários e significantes. Sim ou não? Mas as pessoas, igreja, por que com você tem que ser diferente? Por que eu tenho que ser a mesma criança sempre? Porque eu me lembro de um dia que Deus, aquele sentado, tempo atrás, mês passado, mesmo de tudo, Ele estava falando que há tempo de amadurecimento, igreja. De nós amadurecermos, mas é como servos de Deus. Amadurecemos como homens e mulheres de Deus, porque não há mais tempo, igreja, de nós ficar ali como um bebê custão, gateando, fazendo sujeira o tempo todo, para o Pai vir limpar as porcarias que se faz. É tempo de amadurecer, porque Jesus, igreja, está voltando. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, os sinais de Deus, e as pessoas continuam na mesmice, aleluia, não amadurece como servo de Deus, como servo de Deus. Olha o 15 que vai dizer Jesus: se, porém, não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse é o grande problema. Às vezes tem gente, igreja, que ela está na igreja, ela devia estar buscando bênção para a vida dela, como foi falado, amadurecimento para a vida dela, crescer,
multiplicar, triplicar, ser verdadeiros servos e servos de Deus, ter bons testemunhos. Ela está buscando para a vida dela luta. Está buscando para a vida dela sacrifício, sacrificar. Sabe por quê, igreja? Porque não busca amadurecimento, não busca entendimento de Deus. O nosso Deus está aí para nos ensinar. Só recebe quem pede. Mas o meu problema muitas vezes acontece é pedir coisas para Deus que nem agrada a Deus. Esse é o problema. E olha que a palavra vai dizer assim, se porém não perdoares aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Aleluia, glória a Deus. Então, o que nós temos que fazer, igreja? É perdoar, é abrir o nosso coração, é vencer, igreja. A gente sempre prega uma palavra, a gente sempre a gente fala de Davi. Davi foi um homem de batalhas, e naquela época era batalhas, igreja, de espada, de sangue cair, rolar, porque era aquele tempo. Era aquele tempo. Mas Davi nunca saiu da casa dele, do palácio, ou onde ele estava cercado, igreja, para ir lutar, aleluia, glória a Deus, sem pedir a direção de Deus, Aleluia. sem perguntar para Deus. Sabe o que é o nosso problema? A gente está confiando muito na gente, e quando a gente confia na gente, a gente coloca Deus de lado. E a gente tem os testemunhos da Bíblia, que a nossa peleja, ela não é nossa, mas ela é de quem, igreja? Ela é de Deus. As nossas guerras, igreja, ela não é nossa. Deus nunca deu para a gente luta, igreja, para a gente perder a luta. Deus nunca nos deu batalha para a gente sair derrotado. Mas toda vez que Deus levanta uma luta, uma causa diante da gente, sabe para que é? É para nos dar experiência na guerra. Aleluia. Não é para a gente ir lá com a nossa mão. Não é para a gente, o nosso coração com o outro. Não. É para a gente ir para a oração. É para a gente, quando mais embaixo vai falar sobre a cena do jejum, jejuar. Jejuar, aleluia, glória a Deus, para a gente, se fortificar diante do inimigo. Não é contra a vida de ninguém, não. Não é para Deus matar ninguém, não. Porque a vingança a Deus pertence. Deus sabe o que faz com o nosso inimigo. Se ele vai matar, se ele vai amassar, se ele vai pisar, se ele vai esmiuçar. Ele sabe o que fazer. Nós fazemos, oramos a Deus, pedimos a Ele entendimento, pedimos a Ele força, estratégia na guerra contra o adversário e sempre colocando Deus na frente da nossa luta. Jejuar, buscar força espiritual para não acontecer no nosso coração que é, ser ferido, igreja. Porque a gente tem que entender o seguinte: o coração, quando ele se fere, e se a gente não busca, aleluia, glória a Deus, ali tampar a ferida com a palavra, com a oração, ou até mesmo jejuando, sabe o que fica? Fica uma lacuna. Aquilo ali fica aberto, e sabe o que é? Uma área livre da Satanás atuar na nossa vida, para nos derrubar, para nos envergonhar, para destruir a vida da pessoa. Porque o ódio é um sentimento que mata a alma, o espírito. O ódio é um sentimento, igreja, onde o Espírito Santo, ele não habita no coração que tem ódio.
é uma casa suja, é um coração com ódio, é uma casa onde o Espírito Santo ele tem ódio, ele não quer, porque o ódio ele tem um mau cheiro diante de Deus. O ódio ele cheira mal diante de Deus. Deus não quer saber do ódio. Jesus ele não ensinou a ter ódio, ele ensinou a nós ter amor, que vencer pelo amor. Ele nos ensinou isso. Jesus não ensinou a gente a ir para guerra nenhuma, vencer guerra com ódio, com olho no olho, dente no dente. Não, os pastores aqui da Igreja Batista, renovado pela fé, nós temos esse testemunho. Eu falei para o pastor, às vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas dizendo que tem ódio no coração, e quando elas estão diante da gente que viu a nossa situação, do que nós vivemos, do que nós passamos. A gente às vezes está olhando para fora, mas não está olhando para dentro. Jesus ele levou o nosso exemplo. Imagine se aí a pastora, né, quando o rapaz deu um tiro lá, matou o meu filho, deu um tiro na cabeça dele, tirou a vida dele, e que estava lá na nossa mão, lá na nossa frente, lá pedindo perdão, nós chegasse lá e começasse, juntasse com a multidão que estava lá e vamos pegar e vamos fazer. O meu filho dentro da sala do hospital, nós nem sabíamos se ele ia sobreviver ou não sobreviver, com a bala na cabeça deitado, esperando transferência, e o rapaz lá pedindo perdão para a gente lá, e cheio de gente lá. Era uma palavra da gente, a gente falava, vamos pegar, o povo pegava. E às vezes acontece, igreja, a gente, uma ameaça, uma palavra, faz gente, Deus, até entristecer Deus, até mesmo de levantar até a ira de Deus contra a nossa vida. Porque Deus olha para a gente e fala assim, está na minha casa, leia a minha palavra, mas não aprende nada comigo. E levanta a ira de Deus, muitas palavras saem da nossa boca, igreja. Levanta a ira de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque se palavras saem da boca do homem te traz ira, imagine na tua boca quando chega no coração de Deus. Eu acho que não é a mesma coisa, não. Tu leu o que Jesus falou antes? Se a gente tem que perdoar para o nosso Pai nos perdoar, e quando a palavra sai da nossa boca, Deus não entristece Deus, não? Deus não se ira, não? Então, igreja, a gente tem que aprender isso. É vencer no amor. É o amor, igreja. Não querer para aqueles que querem o que fizeram com a gente. Não desejar o mesmo mal. Não tem. Deus não chamou a gente para isso, não foi isso. Isso não é ser servo de Deus. Eu não aceito, eu falo publicamente, eu falo, não aceito uma pessoa como servo de Deus, dizer que sou servo de Deus, ela diz, eu tenho ódio no meu coração, precisa se converter. Porque o ódio é um sentimento ruim, maligno, destruidor. É um sentimento que mata a pessoa, destrói a pessoa. Não é um sentimento de Deus, não é. Não é algo de Deus. Não podemos se dizer, somos servos de Deus, eu sirvo a Deus com o meu coração com ódio, desejando mal às pessoas. Deus não nos chamou para isso. Entenda-se, Deus, se a nossa atitude, imagine se Deus, igreja, fosse agisse com a gente da mesma jeito, cada vez a gente faz alguma coisa errada. Eu estou com ódio no pulando. Imagine quantas coisas que a vida é tão grave que violam até mesmo a palavra de Deus. Que Deus fala, esse pecado, ele fede a minha nariz. Mas Deus, ele não defrauda, ele não joga ódio na gente. Ele está esperando. Enquanto nós temos vida sobre a terra, enquanto nós estamos aqui respirando o ar que nos permitiu, o arrependimento. Aleluia. O Espírito Santo, ele está esperando, Jesus, que nós se arrependemos do nosso pecado. Jesus morreu naquela cruz do Calvário, igreja. Foi para nós se arrepender dos pecados, porque se não fosse para isso, não valeria a pena, igreja. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando para as pessoas? O que nós estamos
nosso coração e dizer, eu vou matar. Sendo servo de Deus, sendo servo de Deus, como é que pode isso? Se Jesus disse, eu morri por amar vocês. Não é nós não merecemos, igreja, ou nossa situação de vida. Não é porque eu sou um bispo, eu estou no altar, não. Não é um merecedor, não sou merecedor. E a gente fica com esse negócio. Para onde você quer ir? Você quer ir para o céu, morar com Jesus? Ou você quer se enganar o teu coração e ir para o inferno? A gente precisa, igreja, em nome de Jesus, você que está assistindo essa mensagem, você precisa decidir a sua vida. Aonde você está indo? Jesus não engana ninguém, não. Jesus ele disse para Jeremias enganou seu coração do homem mais que todas as coisas. O coração deles estão enganando eles estão indo pelo coração deles, mas eles não estão indo porque eles estão ouvindo a minha voz, o meu ensinamento. Não, Jeremias. Porque o meu coração está dizendo que eu tenho que fazer isso. Então faça. Porque Deus não vai dizer para você não fazer, não. Porque a decisão é sua. Aleluia, glória a Deus. Jesus também ele tinha uma decisão. Ele podia dizer, não, Pai, eu não vou morrer por eles. Porque eu sei que lá na frente eles vão me negar. Eu sei que lá na frente eles vão fazer tudo errado daquilo que eu estou ensinando eles hoje aqui. E que meus servos, Pai, vão ensinar sobre a terra. Eles vão fazer tudo ao contrário. Jesus sabia que muitos usariam a palavra dele para ficar rico, para enriquecer. Que a palavra dele ia ser vendida, é um tesouro. Como é? É tesouro. Porque quem pega, vende, se enriquece com a palavra de Deus. Jesus sabia disso, igreja. Mas ele disse, o pouquinho que aceitar a palavra da verdade vai valer a pena, Pai. Eu quero dizer para você, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, tire esse pouquinho. Faz valer a pena aquilo que Jesus, o sacrifício de Jesus, por mim e por você. Porque ele diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Não fica no muito que são chamados não, igreja. Pelo amor de Deus, sejam escolhidos. Não só os chamados, sejam escolhidos. O escolhido faz certo, o escolhido entende. O escolhido passa a humilhação, vai sofrer, vai chorar. O escolhido perdoa. Aleluia, glória a Deus. Se eu não fosse escolhido, eu tinha jogado meu ministério, a pastora Lisângela tinha jogado nosso ministério a lama, a igreja tinha fechado. Ou então nós ia procurar uma razão, porque nós fomos lá e matamos uma parte, porque nós fizemos justiça com as próprias mãos, porque deixamos os outros fazer. Nós ia buscar um versículo na Bíblia, muito busca para se livrar do pecado. Tenta se livrar dos homens lá diante de Deus, buscar o versículo isolado, porque nós fizemos, porque não foi isso que Jesus não deu nós base bíblica para pecarmos. Mas Ele nos dá a base bíblica para nos livrarmos do pecado. Aleluia, glória a Deus. Aprenda isso. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. É tempo, igreja. É tempo de amadurecermos. É tempo de mostrar quem é o nosso Deus. Como é que a gente pode dizer, eu sou de Deus, mas eu quero me vingar? Eu sou de Deus, mas eu não suporto, eu tenho nojo, eu tenho ódio, eu não consigo viver junto, não consigo olhar na cara. Como é que pode, igreja? Olha para você. Se a gente tem que olhar para a gente, imagine Deus. Se Deus pensasse desse jeito que eu penso, se o pensamento fosse de Deus, eu estaria aqui? Nós não estaríamos aqui não, igreja. Se Deus pensasse como a gente, não estaria mais aqui não. Porque Ele é santo. E a gente perde contra a santidade. Nós erramos contra a santidade.
E a misericórdia do Senhor é que tem nos sustentado nessa terra. A graça do Senhor Jesus Cristo é que tem nos agraciado nessa terra, igreja. E a gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque senão é só mais um no caminho. Jesus não quer mais um no caminho, não, igreja. Jesus não morreu na cruz para mais um no caminho. Jesus morreu na cruz do Calvário para nós morarmos com Ele no céu. Porque no caminho tem muita gente. É mais um no caminho sem responsabilidade. É mais um no caminho que não quer servir a Deus. É mais um no caminho que não quer mostrar os testemunhos de Deus. É mais um no caminho, é mais um no caminho. É a multidão no caminho que Jesus precisa se mostrar. Como é que Jesus vai ser visto na sua vida? Como é que Jesus vai ser visto na sua vida se você é mais um no caminho? Não, eu tenho que ser, eu tenho que ser um servo que estou no céu, eu estou no céu. Aleluia. Eu estou no céu, eu estou salvo por Cristo Jesus, igreja. Jesus me comprou com o sangue dele, eu estou no céu, eu tenho que honrar Jesus. Eu não posso desonrar Jesus, eu não posso. Só que às vezes a gente está desonrando Jesus, por que não? Porque eu não aguento, então tu vai viver no inferno. Eu não aguento. Mas Jesus disse, suporta, eu suportei. Suporta. Pedro, igreja, morreu crucificado de cabeça para baixo. Estevão, primeira pregação, apedrejado. O que você quer? Suporta. Suporta, igreja. Quer morar no céu? Suporta. Quer morar no céu? Ame o teu inimigo. Ore por ele. Busque pela vida dele. Se coloque no lugar dele. Se fosse você, você queria? Se fosse você queria que alguém te matasse? Você queria que acabasse o culto agora e alguém estivesse te esperando com a arma ali fora, ali na mão, ali para te executar? Queria? Você queria? É a verdade de Deus. Deus, ele não brinca com o homem. Deus não brinca com a gente. Então a nossa luta, igreja, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Jesus falou, Pedro, bota a espada, Pedro. O Pedro, igreja, que tira a espada, que corta a orelha lá. Aleluia. Aquele Pedro lá era um Pedro que não era convertido. E tem gente que se coloca no lugar de Pedro. Eu sou Pedro. O Pedro não era aquele Pedro lá, não era convertido não. Porque o Pedro convertido, estava dando bom testemunho de Jesus, operando maravilha, ensinando o Evangelho. Morreu por Cristo. Será que você está preparado para morrer por Cristo? Será que se alguém vier dentro da tua cara e tu vai fazer o quê? Vai morrer por Cristo? Cristo. Se Jesus voltar agora, vem falar para você assim, ou vai servir a gente ou vai morrer, vai ser fuzilado. Qual é a sua posição hoje? Não, deixa eu viver. Porque eu nem sei se Jesus existe, né? Que muitos vão dizer. Eu nem sei, eu só estava lá na igreja, mas eu também não tenho certeza não. Então deixa eu viver mais um pouco. Servir a Deus, a igreja, é muito mais do que a gente pensa. É muito mais. Às vezes a gente pensa, servir a Deus, eu estou lá na igreja, eu vou lá hoje. Hoje eu vou lá na igreja, eu vou pedir a Deus uma porta de emprego. Jesus não é uma porta de emprego. Eu vou lá na igreja que eu vou pedir a restituição do meu casamento. Jesus não é restituição de casamento. Eu vou lá na igreja que eu vou pedir a Deus para matar um inimigo meu. Jesus não é assassino para matar inimigo de ninguém. Eu vou lá na igreja para isso, aquilo, outro. Jesus não é para isso não, irmãos. Sabe quem que é Jesus? Jesus, ele é
o Deus para limpar a dor da nossa alma. Jesus era para curar a nossa alma, o nosso espírito, para trazer paz para a gente. Tem gente enganada com Jesus, achando que Jesus, ele é o caminhão, né? É o caminhão da felicidade. Eu vou lá porque Jesus não me dá casa, carro, chave. Não que Jesus não que Deus não abençoe a vida, abençoa, mas o propósito é esse. O propósito de nós virmos à igreja e servir a Deus, igreja, para ter a nossa alma curada, ter a nossa alma em paz. Então, quando a pessoa, a igreja, que ela busca guerra com outra, ela sabe que a alma dela não está em paz, ela está precisando de Jesus. Toda pessoa, a igreja, que o sentimento dela é ódio, é raiva, é rancor. No meu dia, eu não estou hoje, está sem paz. O Espírito Santo não está naquela pessoa. Porque o Espírito Santo, igreja, presta atenção, ele não entra e não sai, não. Ele não entra e não sai, não. Aprende com isso. O Espírito Santo, eu acho que no óleo não está metendo em mim, não. Não, igreja. O Espírito Santo está ou não está? Porque o Espírito Santo, ele faz morada em nós. E quando ele está morando dentro da gente, ele é paz. O Espírito Santo é consolador, igreja. Ele nos traz paz, ele nos traz alegria na tristeza. Tu pode passar no que for, pode estar passando o problema que for, mas ele te traz alegria, ele te traz paz para dentro da gente. Então é paz, por isso que Jesus ele disse para a gente, ele vai falar para mim, para você, examinar o homem a si próprio, olha para a sua vida, examina. Porque é muito perigoso, igreja. Uma pessoa morrer no dia de hoje, e ela diz, eu estou na igreja, eu batizei, estou na igreja, então eu vou para o céu. O coração corrompido, a alma corrompida, o espírito longe de Deus, não fazendo a vontade de Deus, como igreja? Se nós estamos todos os dias ouvindo, lendo, ouvindo de Deus, como? Se o Espírito Santo, ele é paz. E qualquer coisa incomoda a pessoa. Eu passei uma situação esses dias, e eu falei, Senhor, está na tua mão. O Senhor me quer, o Senhor me surpreende, o Senhor sabe do meu coração. Está nas tuas mãos. Os meus inimigos eu entrego nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe o que fazer. A ti vingança pertence, não pertence a mim. Pertence ao Senhor. O Senhor faça como o Senhor tem que fazer. Me justifica nessa batalha. É assim que Deus faz. Amém. Glória a Deus. Eu não preciso de ficar, igreja, deixando o diabo dizer assim para mim assim, sabia? Estou te falando que você deu. Satanás fala assim mesmo. Quando a gente tem uma atitude ao contrário, aí tem gente que fala assim, o pregador que passa a mão na cabeça, que quando a igreja é lotada de gente, não, mas isso aí é vacilo. Vacilo também leva para o inferno, porque se a gente viver a vida toda vacilando, na mesma coisa não mudar, igreja, vai para o inferno. Porque Jesus disse que o pecado é esse pecado que a gente estava lá no mundo e voltando. Quando a gente veio para Jesus, reconciliando com Jesus, está afastado e reconcilia, esse pecado vai o quê? Apagar, Deus não lembra mais dele. Mas como é que a gente vai ficar a vida toda, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa? Peraí, igreja. Aí ele falou assim, é o mesmo, aquilo onde? Agora. Fica na cabeça de Deus, fica tudo com a mesma coisa. Não é esquecido por Deus, Deus não esqueceu, apagou. Quando a Bíblia fala isso, igreja, entenda uma coisa que vamos fazer mais. Ainda pensamos para, mas tem coisas que a pessoa é cotidiano. A formiga não pode pisar no pé. A formiga não pode pisar no pé da pessoa. A pessoa se explode. Pela vista, uma formiga é a formiga. Você vê como é que o coração da pessoa cai. Se uma formiga pisar no pé, ela vem. Acabou o meu dia. Eu não aguento, não suporto, pulando. Não, eu vou fazer acontecer. Uma formiga se pisar no pé da pessoa. Aí você vai entender que, imagina se for um ser humano, hein? Meu Deus do céu.
por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo hoje na terra, igreja. Amém, igreja? Receba a palavra de Deus para a tua vida. Mude as tuas atitudes. Seja um servo de Deus, seja uma serva de Deus. Saia da mesmice. Sabe por quê, igreja? Deus, muitas vezes, a mão de Deus está assim, ó, estendida. Mas tem uma hora que Deus faz assim para a gente, assim, ó. E quando Deus faz assim, é doloroso. A mão de Deus sempre está estendida para nos abençoar, nunca está encolhida. Para nos abençoar. A mão de Deus sempre não está encolhida para que não venha nos abençoar, mas está sempre estendida. Mas tem uma hora, igreja, que a mão de Deus ela encolhe assim, ó, sabe de quê? Por causa da maldade do nosso coração. Você viu na Bíblia, todas, a grande maioria das passagens bíblicas do Velho Testamento foi por causa de quê? Do coração do ser humano. E aqui a gente sempre pregamos. Muitas vezes as pessoas estão na igreja buscando batalha para a sua própria vida. E Deus não tem nada a ver com isso. Entenda uma coisa, igreja, Deus é justo. A gente viu aqui que Deus ele fala sobre o quê? Sobre justiça na palavra. Deus é justo. Muitas vezes a gente acha que Deus tem que ser justo só a nosso favor, mas a gente é inteligente. Nós somos sábios, porque nós estudamos a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, nós somos ouvintes da palavra de Deus e sabemos como agir e como fazer justiça. E como é que a gente quer que Deus faça justiça na nossa vida se a gente está sendo injusto com os outros? Deus não é igual. Você ouviu? E Deus é igual para todo mundo. Ele é justiça, então a justiça dele é igual para mim, é igual para você, é igual para todo mundo. Não tem essa não, irmão. A minha pergunta, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou irmão da igreja, do manto, eu sou irmão disso, aquilo, outro, e comigo Deus não, contigo nada, irmão, pela Cristo. Pode ser bispo, apóstolo, presbítero, pode ser o que for, profeta, pode ser o que for. Vacilou com Deus, irmão. Não tem negócio não, porque você não quer o que quer. Tem justiça de Deus, irmão. Ele é justo. Para comigo, para com o ímpio. Ele é justo. O gentil, ele é justo. Quer dizer que o gentil não serve a Deus, né? O ímpio, lá fora, ele é mundano, a pessoa é drogada, a pessoa é viciada, é bandida, é isso, aquilo outro, é um traficante, aquilo outro. Eu sou de Deus, então eu vou me ajudar, porque eu sou de Deus, então eu vou lá para cima, que eu vou fazer. Vai dar, irmão. Sabe por quê? Qual é a nossa bandeira? Nós carregamos uma bandeira da gente espiritual. Sabia? Que é a nossa identificação, é a bandeira branca. Nós estamos andando, é igual aquela da guerra, né? Nós estamos andando, nós estamos carregando uma bandeira aqui, a gente aqui, ó. A bandeira de Cristo, que é a bandeira da paz. Aí eu vou para a guerra, quanto mais sem ordem de Deus, porque eu acho que eu sou de Deus e Deus vai me ajudar, vai ser surpreendido. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, sabe por que eu não vou te ajudar? Porque tu sabe como é que vencer, como é que tu vai vencer a guerra? Só que você deveria mostrar amor e paz, você vai querer mostrar vingança. E eu disse na minha palavra que a vingança não pertence ao homem, pertence a mim. Não está errado, está fora. É por isso que muito crente já se deu mal. Muito crente já quebraram a cara. Por causa disso. Eu conheço a palavra, eu sei da palavra, mas esquece que a vingança só pertence a Deus, não pertence a Deus não deu direito de mim, de homem nenhum da terra se vingar. Só Ele. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, a mim os teus problemas têm que ser entregues nas minhas mãos. Por isso que Deus não deu para a gente, igreja. Nós temos que lutar com as armas de Deus. Não é nossas armas, não é as armas do homem, não. Nós não vivemos mais naquele tempo da guerra, olho por olho, dente por dente. Jesus falou, vocês aprenderam sobre isso, mas eu vim dizendo tudo ao contrário. Não é mais isso assim, não. É o amor.
Vou ensinar você, espera aí. Vou ensinar você. É louvor, é humano. Deixa eu bater na tua pulsa, deixa eu se levantar, deixa eu falar contra você, deixa eu falar contra a casa. Ora, jejua, busque em mim, confie em mim, e ame ele. Não chegou. Não chegou. Mas acontece. Aí ele diz, eu saí da graça. Isso que importa bem na hora que sai da graça. É uma desgraça. Tem gente que fala, eu saí da graça. Lê essas palavrões, mas aqui. E se aí o infarto? Pum! Na hora que sai da graça, é uma desgraça. Vai ser uma desgraça. Sabe por quê? Direto. Há um Didi, ó. Está lá sentado o Didi lá. Bolinho. Se eu soubesse, já tinha te pegado antes. É desse jeito, igreja. Então nós precisamos acordar para quê? Para Jesus. Não é para a vida, não. Não é vida desse mundo, é Jesus, vida de Jesus. Se ligar, acordar para Jesus, igreja. É para Jesus que nós precisamos acordar. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida, a sua vida também, que vai assistir essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém?